Estamos no ar com mais um Central do Empreendedor aqui na sua ABS TV, canal 11 da NET, canal 1.3 da SAT, um programa imprescindível para você, para fortalecer a base da comunidade aqui e tirar dúvidas, né, trabalhistas, tributárias, contábeis. Hoje um programa especialíssimo aqui com Marcele Marchiori, sempre conosco, mas qual que é a jogada desse programa, Marcele? A gente vai falar aqui sobre dúvidas trabalhistas, mas 100% feitas as perguntas por você. Eu não tive acesso nenhum. Normalmente a gente lê a pauta antes, porque as perguntas vêm pelos telespectadores da ABS TV, então a gente acaba recebendo antes. Aos poucos a gente tem uma noção do que vai ser perguntado. Hoje eu tô no escuro, certo? Então o programa de hoje é desafio, tá? Top desafio. Vamos começar o desafio aqui com as suas perguntas. Você acha que eu vou bem hoje, Marcelo? Olha, eu espero que sim, viu, Eliacom? Mas eu confio no seu potencial, eu acredito que vai dar bom. Vamos lá, pode começar então. Primeira pergunta, Eliacom. Trabalho de recepcionista numa clínica odontológica, mas também faço café, limpo a clínica quando a recepção está vazia. Isto é considerado acúmulo de função? A primeira pergunta é sobre acúmulo de função. Então vamos lá. O que é o acúmulo de função? Vamos começar daí. O acúmulo de função é quando você exerce uma função que é prevista no seu contrato, então recepcionista é a função, e além daquela função você faz outras coisinhas ali que não estava muito bem ali conversado previamente. Um café, limpar a recepção, fazer atividade externa, fazer banco, certo? Coisas que não eram o seu contrato inicial, não estavam previstos no seu contrato inicial. Portanto, é considerado acúmulo de função quando não está previsto no contrato inicial. Porém, se está previsto em contrato, não é acúmulo de função. Então, nesse caso, especificamente da moça que é recepcionista numa clínica odontológica, ela tem que verificar o contrato dela se prevê aquele adendo ali da limpeza, da manutenção e zelo do local de trabalho, porque se prevê, não faxina, não é uma grande faxina, mas se prevê a manutenção e zelo ali da parte da recepção, da parte que convém a ela, não é acúmulo de função, está dentro das atribuições dela. O cafezinho especificamente, gente, passar um cafezinho ali, eu acho que não precisa estar previsto no contrato ou na convenção. Você passar um café é uma coisa rápida, não é um grande acúmulo de função. Tá? Mas aqui entre nós, o empregador que está me escutando nesse momento, eu recomendo que você coloque tintim por tintim, detalhe por detalhe ali das funções que o seu empregado vai exercer ali na recepção, nas atividades externas, nas atividades auxiliares, tá? Porque se não tiver previsto, ele pode sim ingressar com uma ação trabalhista futura e você pode sim ser penalizado por não ter colocado aquelas funções, o seu funcionário está exercendo funções aquém daquelas das quais ele foi contratado. E quanto eu tenho que receber a mais por fazer um trabalho que não é o meu? Daí vai depender de qual é o trabalho que não é o seu. Se a gente está falando ainda da moça lá da recepção, se tiver previsto em contrato ali aquela atividade extra que está sendo exercida e aquela atividade não for uma atividade superior, ou seja, mais complexa, que você precise receber um valor maior de salário, daí nesse caso especificamente tá tranquilo, tá? Você, pelo mesmo salário, você pode exercer ali as mesmas funções. Agora, se você, por exemplo, você trabalha na linha de produção de uma loja, e daí você vai passar a ser também gerente, vai gerenciar um grupo específico em dias específicos. Daí você vai ter um adendo, um aditivo de contrato. Naquele aditivo de contrato vai ser explicado ali o que a mais você vai fazer a partir daquele momento, e daí sim vai ter que ter uma remuneração maior, no maior salário ali possível dentro daquilo que você do que você está exercendo, certo? Lembrando que o aditivo de contrato não é retroativo, né? Por exemplo, se eu percebi que o meu funcionário está fazendo mais do que ele deveria fazer, só vale a partir do aditivo de contrato o salário que ele vai receber a mais. É uma coisa importante que o empregador compreenda, tá? Aditivo de contrato, contrato de trabalho, contrato de experiência, tudo isso é contratado a partir do momento que ele vai exercer. Não existe contrato de experiência sem registro. Não existe. Ah, não, eu vou fazer uma experiência com o meu funcionário, ele fica aqui. Se eu gostar dele, eu vou lá e mando para contabilidade a documentação para registro. Não existe isso,
tá? Antes do funcionário pisar na empresa como trabalhador, ele tem que estar com o contrato assinado, com o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional feito, tá? Porque contrato de experiência é um contrato em carteira. O mesmo vale para o aditivo de contrato. Não existe aditivo retroativo. Não tem como eu combinar com você de você fazer uma coisa que você já fez, certo? O aditivo de contrato é um combinado para daqui em diante. Então, daqui em diante, você vai passar a exercer essa função que você já faz, mais aquela por tal salário a mais. Tá? Então o aditivo de contrato é a partir daqui para frente, nada de retroativo. Próxima pergunta é a seguinte: sou obrigada a trabalhar aos sábados? Você é obrigado a trabalhar aos sábados se o seu contrato prevê que você trabalha aos sábados. Se você não tem um contrato que prevê que você trabalha aos sábados ou que prevê que você pode trabalhar em qualquer dia da semana, se tiverem as alterações da carga, alteração de escala ali, porque existem, um padrão é um contrato flexível, tá? Que elenca ali a quantidade de horas semanais que você tem que trabalhar, mas não elenca os dias da semana, e daí os dias eles podem ser rotativos. Daí você tem que trabalhar no sábado. Agora, se o seu contrato prevê direitinho, não, horário segunda a sexta, das 7 até tal horário, daí não tem jeito. Só vai poder mudar para sábado se tiver um aditivo de contrato alterando aquela carga sua para um sábado e você, funcionário, no caso, concorde com o seu patrão daquela alteração na escala, tá bom? Lembrando que quando as pessoas trabalham aos sábados, tem uma quantidade de horas semanais. A quantidade de horas semanais, na verdade, é na semana em geral, independente de ser sábado ou não, tá? Então, para contrato padrão no Brasil, a CLT prevê até 44 horas semanais. O contrato padrão é de 44 horas semanais. 44 horas semanais dá, de segunda a sexta, 8 horas e sábado 4 horas, ou de segunda a sábado 7 horas e 20, se forem 6 dias na semana. Não necessariamente de segunda a sexta e sábado, você pode trabalhar, por exemplo, de domingo até quinta e na sexta e folga no sábado, ou enfim, folga na quarta. Não tem uma regra, tá? Desde que você cumpra aquela regra de que domingo é o seu dia de folga, você pode trabalhar em qualquer dia da semana, tendo uma folga semanal e garantindo um domingo no mês de folga, tá? Então, você pode ter qualquer dia de trabalho, desde que esteja previsto no contrato. Ele é com vou me casar. Tenho direito à folga? Você vai mesmo? Ah, eu não. Finalmente pediram? Não me pediram em casamento. Você já estava reclamando disso faz um tempo. Tá, Marcele vai se casar no futuro. Ela tem direito pela CLT a 3 dias de folga, tá? Se eventualmente a convenção trabalhista dela prever mais dias do que os 3 dias de folga, daí ela tem mais dias e daí a convenção pode prever mais. Existem muitas convenções que prevêem mais dias, mas o padrão são 3 diazinhos, tá bom? Mesma coisa para a licença nojo. O que é a licença nojo? A licença nojo é no caso de falecimento de parente, tá? A CLT prevê falecimento de irmão, pai, mãe, vô, vó, filho, filha, neto, neta. Não vale tio, não vale primo, a CLT não prevê, tá? Sua convenção pode prever, e daí você também tem 2 dias ali de licença para nojo, que é basicamente a licença do luto, tá? Ele é com a mulher tem uma licença maternidade. O pai tem uma licença paternidade? A mulher tem a licença maternidade de 4 meses, previsto na Constituição, na CLT, pode ser prorrogada dependendo da convenção coletiva. Servidor público tem mais tempo ainda, ou dependendo também dali do estatuto, tá? O pai, pela CLT, não. Convenção coletiva que prevê isso, eu desconheço. Pode existir, mas normalmente são 5 diazinhos ali só para afastamento. A própria empresa paga, o INSS não banca, mas não tem licença não. Ele é com qual a diferença de periculosidade e insalubridade? Periculosidade e insalubridade são abonos que são pagos a mais para o trabalhador, tá? A periculosidade é no caso de você trabalhar com uma atividade que leva risco imediato à sua vida, tá? E a insalubridade são atividades que trazem riscos aos poucos à sua vida. Eu vou melhorar essa resposta, tá? No caso da periculosidade, vou dar um exemplo, tá? Eu trabalho como segurança de shopping. A qualquer momento pode chegar alguém lá no shopping, um terrorista, e me dar um tiro, eu vou morrer na hora, tá? Ou como policial, daí a periculosidade é maior ainda. Insalubridade eu trabalho, por exemplo, no setor de saúde, e daí pode ser que no setor da saúde
eu tenha que lidar com algum paciente que tem alguma doença contagiosa que possa me passar essa doença, tá? E daí, nesse caso especificamente, é a insalubridade, tá? Periculosidade é perigo de vida, risco de vida imediato. Insalubridade é quando pode trazer danos para a minha saúde. Periculosidade, você vai receber o percentual que é previsto ali para periculosidade, que pode ser a partir de 20%, através do seu salário. Então é 20% do salário, por exemplo, ou no caso 40% se prevê na convenção coletiva maior, 60%, 80%, enfim, quanto por cento for previsto sobre o salário. Para insalubridade é sobre o salário mínimo e não sobre o salário base da pessoa, tá? Então vou colocar que eu trabalho numa clínica médica, eu recebo R$ 1.500 de salário, o salário mínimo hoje é R$ 1.320, a minha insalubridade vai ser 20% sobre 1.320, que é o salário mínimo, tá? Se eu trabalhar, por exemplo, num posto de gasolina, você recebe a periculosidade, você vai receber os 20% sobre o seu salário, ou seja, sobre os 1.500, tá? No caso do posto de gasolina. Então essas são as diferenças entre a periculosidade e a insalubridade. Perfeito. A próxima pergunta é: trabalho numa empresa que me dá 40 minutos de horário de almoço, está certo? 40 minutos está certo, porque o mínimo que você tem que ter de tempo de intervalo são 30 minutos e o máximo são 2 horas. Então 40 minutos tá ali dentro da faixa, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá? Marcele, vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas de Marcele Marchiori. Hoje eu estou aqui respondendo perguntas surpresas. Eu não sei a pauta, eu não sei o que ela vai perguntar. Pode ser que eu dê uma derrapada, dê pergunta ali para a produção, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntinhas na Central do Empreendedor. Estamos de volta com a Central do Empreendedor aqui na sua ABS TV, hoje especificamente tirando dúvidas trabalhistas, certo? E as perguntas, ao contrário do padrão do programa, não foram feitas pelo público, foram feitas pela Marcele, ela fez ali na mão todas as perguntinhas que ela tinha e são 100% surpresa. Eu não sei de absolutamente nada do que vai ser perguntado. Então vamos ver se a gente consegue se sair bem aqui, Marcele. Vamos lá, qual a próxima pergunta? Próxima pergunta, acho que a gente até já abordou aqui pela Central do Empreendedor, mas foi uma questão que me veio. No caso de faltas injustificadas, o funcionário perde o direito a férias? Se eventualmente ele faltar 5 dias, ele não perde direito às férias. E o que é uma falta injustificada? Vamos começar daí, né? Falta injustificada é quando você não trouxe nenhum atestado de que você estava numa situação que te impedia de trabalhar. Então, no caso, falta justificada pode ser atestado médico, atestado de filho, pode ser comprovante de comparecimento em escola de filho, pode ser alguma ordem judicial que você teve que cumprir, daí é uma falta justificada. Falta injustificada é: bebi ontem até tarde e hoje estou com ressaca e não vou trabalhar. Isso é uma falta injustificada. Daí o seu patrão vai te descontar o dia da semana, aquele dia que você faltou, vai te descontar a DSR, que é o descanso semanal remunerado, que equivale a 1/6 do seu salário, ou o dia da sua folga vai deixar de ser pago naquele caso, tá? E vai, a partir do 6º dia, descontar também dos seus dias de férias. Então, se você teve dentro do período aquisitivo de 12 meses até 5 faltas injustificadas, você não perde nada das suas férias, você vai ter 30 dias corridos. A partir da 6ª falta ali, você vai ter desconto sim nas suas férias, tá, Marcelo? Eliacom, o que é aviso prévio? Vou fazer essa pergunta primeiro, porque depois tem uma outra em cima, mas essa primeiro. Tá, aviso prévio, vamos ver se você está me perguntando com uma intenção. Se você não está me perguntando com uma intenção, eu vou te dar uma resposta geral. Aviso prévio, como o nome já diz, é quando você avisa previamente um ocorrido. Então existem alguns tipos de aviso prévio, tá? Aviso prévio de exoneração, no caso de dispensa de funcionário, quando você vai demitir um funcionário, certo? Então você avisa previamente ali 30 dias que o funcionário vai ser dispensado. Existe o aviso prévio de férias, quando você avisa ali com pelo menos 30 dias de antecedência que o funcionário vai sair de férias. Existe aviso prévio de aditivo de contrato, quando você avisa com algum tempo de antecedência que o contrato do funcionário vai mudar. Aviso prévio de troca de sede, quando você avisa com antecedência que o funcionário vai mudar a sede de trabalho, por exemplo, da matriz para filial, e daí existem os acordos trabalhistas, os contratos, se pode ou não ser feito, tá? Então, aviso prévio, em geral, é quando você avisa previamente qualquer situação.
Mas eu acho, Marcele, que você está me perguntando de aviso prévio para demissão, não é mesmo? Exatamente, aviso prévio para demissão. Então, no caso de eu ser demitido, a empresa foi quem demitiu o funcionário. É verdade que o funcionário pode trabalhar menos? É verdade que o funcionário pode trabalhar menos. A partir do momento que a empresa demite, entenda, preste atenção, que a empresa demite o funcionário tem direito a 30 dias corridos de aviso prévio, são 30 dias trabalhados, então tem que avisar com 30 dias de antecedência, você vai trabalhar os próximos 30 dias. Ou, segunda alternativa, 30 dias de aviso prévio indenizado, ou seja, a empresa não vai te obrigar a trabalhar aqueles 30 dias, mas vai ter que te pagar aqueles 30 dias, certo? Terceira situação, a cada ano trabalhado você tem direito a mais 3 dias de aviso prévio no salário, e não é trabalhar mais 3 dias, é ganhar 3 dias de salário. A cada ano trabalhado, passa um ano, 3 dias, passa 2 anos, 6 dias, certo? Até 90 dias, então não pode exceder 90 dias, tá? E a última situação, que é a mais importante, é a pergunta. Você tem, além de tudo, direito a, dentro desses 30 dias, daí você escolhe, é o funcionário que escolhe, não é o patrão, terminar esses 30 dias 7 dias mais cedo, ou seja, cumprir 23 dias e ganhar por 30, tá? Ou, segunda alternativa, você trabalhar 2 horas a menos em todos esses 30 dias. Todos, evidente, contados ali os fins de semana, os feriados, então você não trabalha. Mas os dias que você trabalhar, você trabalha 2 horas a menos cada dia que você trabalhar. Então existem as duas opções. Então, o aviso prévio é para o funcionário se preparar para alguma coisa futura e para a própria empresa se preparar caso seja o contrário, né? O aviso prévio é para o funcionário se preparar porque ele está sendo demitido, ele vai deixar de ter aquele recurso, então ele tem que ter também o tempo para procurar outro emprego, que são os 30 dias. Por isso da importância do sair 2 horas mais cedo, porque daí você pode escolher todo dia você ir procurar emprego 2 horas mais cedo ou sair 7 dias antes. Você pode escolher trabalhar até os 23 dias e nos últimos 7 dias a empresa pagar para você procurar outro emprego. Então daí são, por isso as opções. E existe o contrário, tá? Entenda, se você trabalha hoje numa empresa e você está pensando em pedir demissão, saiba que a partir do momento que você pedir demissão, você tem que dar também 30 dias de aviso prévio para a empresa se programar, se preparar para achar outro colaborador que possa executar as mesmas funções que as suas. E daí, nesse caso, você não tem direito às 2 horas, de sair 2 horas antes e nem dos 7 dias. Tá? E nem tampouco receber os 3 dias por ano. Por quê? Porque você que está pedindo demissão. Tá? Se você deixar de cumprir os 30 dias, além de você não receber o salário sobre esses 30 dias, você ainda vai ter o desconto de multa de 1 mês de salário. Então, você vai pegar sua proporcional de férias, 13º, os dias que você trabalhou, vai juntar tudo ali e vai tirar ainda 1 mês do seu salário se você não cumprir o aviso prévio, se você não der o aviso prévio para o seu patrão. Então, corre o risco do seu salário ficar negativo. No caso do salário negativo, é 0, tá? Você nunca devolve dinheiro para a empresa, tá? Mas pode ficar negativo, daí você não recebe nada. Morre ali. No caso de demissão por justa causa, o funcionário pode ser desligado sem ter que cumprir aviso prévio? Deve. Não existe demissão sem justa causa, ou por justa causa, com aviso prévio. A partir do momento que você está dando uma demissão por justa causa, acontece um fato ali que é insustentável. Aquele fato, ele pode ser feito através de um boletim de ocorrência, pode ser feito através, enfim, de alguma dinâmica que foi descumprida na empresa, certo? Quantidade excessiva de suspensões, tá? E daí, a partir do momento que você coloca a justa causa ali no funcionário, acabou o contrato. E daí morre o contrato como se você como se o funcionário estivesse pedindo demissão para você. Então o funcionário não vai ter direito às férias já adquiridas, 13º adquirido, mas não tem direito nem a férias proporcionais, ali do período que não foi adquirido ainda, tem direito aos dias trabalhados e só, tá? Não tem multa, não tem FGTS, não tem seguro-desemprego, não tem nada, tá? E muito menos o aviso prévio. Você não vai ficar com um cara que te assaltou, por exemplo, por mais 30 dias. Sim, não faz nem sentido. Se por acaso, durante o aviso prévio, o funcionário descobriu que está grávido. A funcionária, é sempre uma mulher, perdão. Se ela descobriu que está grávida, o que acontece? Mas vamos lá, se o cara descobre que a esposa dele engravidou durante o aviso prévio, enfim, tem alguma segurança? Não tem. Homem não tem segurança nenhuma no caso de gravidez, tá? Exceto se estiver previsto na convenção coletiva da categoria. Daí você vai ter ali a convenção específica da sua função, tá? Em geral, mulher não pode ser demitida durante período gestacional, tá? Cumprindo o aviso prévio, descobriu que está grávida, informou a empresa que está grávida,
cancela o aviso prévio, volta o contrato normal, o funcionário segue trabalhando, segue o jogo. Ela tem aquela estabilidade, não pode ser mandada garantidíssima até o fim ali do afastamento, da licença maternidade. Próxima pergunta é a seguinte: trabalho em uma empresa, aí a gente já falou sobre os dias trabalhados, trabalhar aos sábados e etc. Trabalho em uma empresa que me dá direito a um domingo de folga por mês e um dia na semana. Certo. Posso escolher o dia da semana? Não pode. Se tiver previsto o contrato que aquele dia é um dia aleatório ou um dia específico, certo? Por exemplo, dia segunda-feira, você não pode pedir para mudar para terça. Se tiver previsto que o patrão que vai escolher o dia da semana, mesma coisa. Você tem que respeitar a escala. Não é uma escolha do funcionário. Quais benefícios são perdidos caso eu leve uma justa causa? Ainda posso receber férias vencidas? Porque a gente falou um pouco sobre isso, mas entrou nas férias. Então eu cheguei a mencionar isso, né? Você tem direito às férias do período adquirido. O que é o período adquirido, tá? Significa que você trabalhou o ano 2020, de janeiro até dezembro de 2020. Morreu, ali é seu, ninguém tira, nem com justa causa, tá? Agora, se você estiver ainda adquirindo aquele período, então, por exemplo, eu estou aqui em março de 2023, tá? E eu fui registrado em dezembro de 2022, tenho 4 meses garantidos. Se eu pedir demissão, eu tenho direito aos 4 meses garantidos. Se eu for demitido sem justa causa, eu tenho direito aos 4 meses garantidos. Se eu for demitido por justa causa, eu não tenho direito, tá? Eu perco aquele direito. Mesma coisa para o 13º, eu também não tenho direito, porque todas as variáveis que você tinha direito, você perde na justa causa. Qual o valor da hora extra? Daí vai depender do que a convenção coletiva prevê, tá? A hora extra, ela pode ser, pode ter um percentual específico previsto em convenção coletiva, tá? Mas via de regra são 20% do seu salário. Eliacom, essa pergunta é muito interessante. Eu trabalho em casa, home office. Eu tenho que bater ponto se o patrão exigir? Se tiver exigido, sim, você bate ponto virtual. E daí você vai colocar ali direitinho no seu cartão virtual o horário de início de trabalho, o horário de intervalo, o horário de regresso do intervalo e o horário de fim de jornada. Você vai ali alimentando aquele sistema das horas que você está trabalhando, inclusive em casa, nada muda. Trabalhei em uma empresa que demitia os funcionários e contratava outros durante o período de experiência, para não ter que registrar. Como controlar isso? Então, daí vai voltar naquele ponto que eu falei. Não existe experiência sem... Não existe nada sem registro. Nada. Ah, como eu tô com um funcionário aqui, o que eu faço com ele? Registra. Ah, mas ele já está trabalhando antes. Está errado. Se prepara que está errado. Você não tem como fazer registro retroativo, certo? Então, assim, o que acontece? Você, antes do funcionário pisar na empresa, faz o contrato de experiência, tá? Contrato de experiência, via de regra, você pode mudar o contrato, tá? Não tem problema, mas via de regra são 45 dias de experiência mais 45 dias. Ou seja, você tem 45 dias ali para ver se você gostou do funcionário e para o funcionário ver se gostou de você. Terminou os 45 dias, você dispensa ele sem nenhum tipo de multa, tá? Por quê? Porque acabou o contrato. E daí mais 45 dias, que ficou mínimo 90. 45 mais 45, 90, tá? E daí ao final dos 90 dias, gostou? Fica. Não gostou? Dispensa, você não vai perder nada. Mesma coisa para o funcionário. O funcionário também não tem ali a obrigatoriedade de continuar na empresa se ele não gostou da experiência, tá? Mas tem um adendo que é muito importante da gente colocar. Se o seu período de experiência for 45 e você eventualmente dispensou o funcionário antes do fim do período de experiência, antes dos 45 dias, você vai ter que pagar uma multinha para ele da metade dos dias remanescentes, tá? Então, vou colocar um exemplo. Eram 45 dias de experiência, o cara ficou só 15. Ficaram 30 dias de experiência que não foram cumpridos. Você, além de pagar os 15 dias trabalhados, você tem que pagar mais metade de 30, ou seja, mais 15 de multa porque você não deixou ele terminar a experiência. Mesma coisa ao contrário. Se o funcionário pede dispensa antes, mesma coisa, ele vai receber 15 dias trabalhado e vai pagar uma multa de 15 dias porque ele saiu antes do fim do contrato de experiência. E daí fica zerado. Sim, ele trabalha de graça, tá? Porque não cumpriu esse contrato. Porque não cumpriu. O que é PJ? PJ é pessoa jurídica. E daí a gente normalmente fala de PJ quando a gente faz um contrato de serviço terceirizado. O contrato de serviço terceirizado nada mais é do que você contratar outra pessoa jurídica para exercer uma atividade laboral, mas você não está contratando uma pessoa específica. Então cuidado com aquele negócio de, vou contratar um MEI. Na verdade, quando você contrata um MEI, você está contratando uma pessoa jurídica.
Você não está contratando uma pessoa específica, uma pessoa física. Então aquela empresa, aquele MEI, pode mandar para exercer aquela atividade que está sendo contratada o proprietário, no caso do MEI, o próprio MEI, um funcionário, pode mandar um terceiro. Ele não tem obrigatoriedade de ele mesmo cumprir aquela função, desde que ele cumpra, tá? E não existe vínculo de PJ que cumpra atividade fixa, ali, com carga horária fixa, das 8 até as 6 da tarde todo dia. Daí deixa de ser um vínculo de pessoa jurídica e passa a ser um vínculo trabalhista. Então o popular PJ é pessoa jurídica. MEI é um microempreendedor individual. O MEI é uma PJ. O MEI, o microempreendedor individual, é uma pessoa jurídica. Portanto, você não está contratando uma pessoa, você está contratando uma empresa. E a partir do momento que você contrata uma empresa, a empresa tem ali o poder de decidir sobre como que ela vai exercer aquela função. Se é o proprietário que vai exercer, se é um terceiro que vai exercer, se ela vai contratar outro PJ. Pode acontecer essa bizarrice. Tá? Então, PJ é pessoa jurídica. E eu posso ser CLT e PJ ao mesmo tempo? Pode, você pode ser CLT, ter registro formal com uma empresa ali no contrato de CLT e você ter uma empresa também aberta, não tem nenhum problema você ser sócio de uma empresa. Tenho quanto tempo para entrar com uma ação trabalhista desde que eu me desliguei da empresa? Tá, a partir do momento que você se desliga da empresa, você tem até 10 anos para recorrer, até 5 anos para recorrer a partir do momento que você desliga, e até 10 anos para recorrer caso seja alguma coisa muito abrupta, enfim, alguma situação que você estava submetido a um processo vexatório e tal. Eu sempre recomendo aos clientes da Central do Empreendedor que resguardem os documentos dos seus funcionários por pelo menos ali uns 20 anos. Por quê? Por mais absurdo que seja, tem a parte previdenciária também. Então tem um registro de INSS que tem que ser respeitado. Então, pro funcionário recorrer, recomendável que seja dentro de 5 anos, tá? Bom, acreditem ou não, esgotaram-se as minhas perguntas. Eu fiz todas as perguntas que eu podia imaginar para o Eliacom, ele cumpriu o desafio. Gente, como vocês podem ver aí embaixo na tela, tem um QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular e vai ser diretamente direcionado para a página do Facebook da Central do Empreendedor. Eu vou pedir que vocês façam as suas perguntas, sejam elas quais forem, mandem pra gente, porque nós teremos o prazer de responder e simplificar o máximo possível. Outra coisa, deem dicas de temas para os próximos programas, será um prazer atendê-los, tá bom? A gente aqui, além de cumprir os temas semanais, né, que a gente traz aqui para vocês, a gente está incrementando algumas outras coisas, falando sobre cooperativa de crédito, falando sobre empreendedores locais. A gente falou também sobre, a gente tem alguns programas específicos, temas como, por exemplo, o desafio de hoje, tá? Vamos repetir novamente esse tipo de temática, tá? E tragam casos reais. Casos reais são legais também de serem colocados e a gente pode discorrer sobre o tema, a gente pode debater aqui. Sobre o tema, tempo esgotado, Lucas Rocha, vai daí com Fala Mais Anda.